Esse é o canal oficial de cortes do Papo com Stuart. Se você tem interesse em mais conteúdos como esse, se inscreve aqui embaixo, já deixa o seu like e bora pro corte. E agora falar um pouquinho do produto de investimento mesmo, né? Que é até mesmo o foco aqui do canal e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente como que funciona na prática, né? Que é um título pouco conhecido por grande parte das pessoas. Como que funciona isso ali por trás desses bastidores? Tá, legal. O Alligator Invest ele tem um formato de operação de crédito relativamente simples, né? O ponto é que, assim, crédito é um tipo de investimento muito pouco acessível ainda, né? Principalmente para o investidor varejo. Então, na prática, como que funciona? É muito simples. O investidor pega, ele assina, a gente vai montar ali sempre que a gente monta nossas ordens de compra, essas ordens de compras formam ali um lote de produto que vai ter, por exemplo, 500 celulares dentro de um lote. Aí a gente vai e abre esse lote para que as pessoas possam financiar a aquisição desse lote, a aquisição desses produtos. Né? Elas vão fazer isso por meio basicamente de conversou com o nosso consultor, fez ali o teste de perfil, tal, entendeu tudo. Cara, seu perfil casa com essa operação aqui que a gente vai fazer, esse lote vai ser comprado no dia tal, vai funcionar dessa maneira. Beleza. Aí, o investidor, ele vai pegar, ele vai assinar um instrumento de crédito simples chamado CCB, né, a cédula de crédito bancário, que uma instituição financeira parceira nossa faz a emissão. Né? E aí o investidor, o que ele faz é como se ele estivesse comprando esse título de crédito, ou seja, como se ele estivesse comprando uma dívida se tornando credor da Alligator. Né? E aí dentro desse título, dentro dessa CCB, você já tem ali pré-estabelecido o valor que você está aportando e a taxa de juros que você vai ter e o prazo da operação. Então é um produto que uma das características que ele tem é justamente que ele tem uma previsibilidade muito legal para o investidor, né? Não é um produto que, assim, por exemplo, uma ação, né? Como diria Mark Hannon no Lobo de Wall Street, ninguém sabe se amanhã ela vai subir, descer, andar de lado, andar em círculo. E a renda variável varia. Exatamente. Então, no crédito nesse caso aqui, é pré-fixado, né? É uma operação de crédito pré-fixado. É uma renda fixa. Você já sabe com quanto você entra, com quanto você sai. Então, a garantia o lastro desse produto, né? É o próprio ativo. Então, se eu estou comprando 500 celulares, esses 500 celulares que lastreiam essa operação, né? Tanto eles são a garantia, né? Porque eu vou basicamente imobilizar o capital nesse ativo, e é esse ativo que vai gerar receita para pagar a taxa de juros que eu estou prometendo para o investidor. Né? Então, é assim que funciona a operação. Bem que na prática é como se a gente fosse um fundo. Né? Eu estou levantando o capital, alocando num determinado ativo, performando esse ativo, e com a performance do ativo eu remunero a nossa empresa e remunero os investidores. Então, é basicamente assim que funciona. E aí, assim, claro, aí se você for pro lado de investidor institucional, tal, as operações ficam um pouquinho mais complexas, mas a lógica é essa, né? E você tinha falado sobre como que começou, assim, é uma coisa muito pouco acessível hoje, né? E foi legal que, assim, o lançamento da plataforma do Alligator Invest, a primeira vez que a gente viu que dava para ser uma fintech foi em 2018, que foi quando a gente falou, cara, foi um pensamento muito de empreendedor, olhar para um problema e falar, cara, isso aqui não dava para ser diferente. Né? Sei lá, tipo, o Travis Kalanick, quando fundou a Uber, provavelmente falou, por que eu não posso pegar meu carro e fazer a mesma coisa que o taxista faz, cobrando mais barato? Aí o Alligator Invest foi a mesma coisa. A gente falou, cara, os produtos que a gente aluga, eles dão muito retorno financeiro. Por que a gente não pega dinheiro emprestado, paga uma taxa para essas pessoas que emprestarem o dinheiro que seja melhor do que a média do mercado, coloca esses próprios produtos na garantia e compra mais, né? Em vez de comprar só com o capital que eu, Santana e Alligator temos. E começamos a fazer isso. Que na prática é o que o banco faz também, né? Ele pega o capital de uma ponta, empresta na outra, com o que ele recebe nessa ponta, ele pega uma parte para ele e uma parte paga esses investidores. E a diferença é que o banco, claro, né? O banco, ele tem... O prêmio de risco, ele é muito sobre equilíbrio. Né? Não existe prêmio alto, prêmio baixo. Existe prêmio bem equilibrado ou mal equilibrado, na minha opinião. Então, o banco, lógico, como o risco é muito baixo, ele vai te remunerar muito pouco. Exato. Mas o spread é gigantesco, né? O quanto o banco está emprestando e o quanto o banco está pagando para você
num CDB, por exemplo, a diferença é gritante. Aqui você está cortando o intermediador. Né? Você está financiando diretamente a aquisição do ativo. Né? Ao invés de você botar seu dinheiro no banco e o banco emprestar para a Alugator, por exemplo. Né? Porque a gente também fez operação com banco, com fundo, com todo tipo de investidor. E você elimina todo esse spread do banco aí, dessa taxa de juros absurda que ele cobra. Exatamente. E aí, assim, o momento em que a gente lançou a plataforma, que aí no começo a gente fez ali o MVP, né? A gente só pegava dinheiro emprestado com um amigo, com nossos mentores, que eram empresários que estavam mais na nossa frente e tal. O momento que a gente lançou a plataforma, abriu a público, foi em maio de 2020. Então, cara, a gente estava no auge da pandemia que não existia mais renda fixa para investidor varejo, né? Porque a taxa de juros estava no chão e a bolsa estava completamente instável. Né? E, pô, investidor varejo, ele não tem acesso a FDIC, a operações mais complexas, debênture estruturada, debênture financeira com várias classes e tal. Ele não tem acesso a esse tipo de produto. Né? Então, se ele quiser ter um bom retorno com operações de crédito, principalmente de crédito pré-fixado, ele tem que ir para investimento alternativo. Né? Que hoje, assim, existem outras empresas no Brasil fazendo trabalhos legais, além da gente, mas é algo que na época, para o investidor, foi uma mão na roda, né? Teve um Product Market Fit bizarro, porque o momento do mercado estava gritando por isso. Então, foi assim, essa caminhada. Não, legal. E essa questão que você comentou de ativo real, muita gente não conhece, né? O que seria um ativo real. Mas hoje existe uma infinidade de produtos, não de produtos, né? Mas de ativos mesmo que a pessoa pode investir. Tem um iPhone, pode ser royalty musical, tem... Royalty, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. A música que você conhece, uma música cantor famoso, você pode virar dono daquela música e cada vez que alguém reproduz aquela música no Spotify ou num show, em alguma coisa, você recebe um dividendo sobre isso. Essa ideia é genial. Então tem muito ativo real que a galera investe, né? Total. Eu acho isso muito massa, cara, porque tem ativo real, por exemplo, na indústria imobiliária, né? Você financia a construção de um prédio, por exemplo. Então, isso é muito legal. Hoje em dia, no Brasil você tem empresas na qual você pode investir emprestando dinheiro para empresas, emprestando dinheiro para outras pessoas, financiando a carreira artística de um cantor e tendo royalty nas músicas. Você consegue financiar a aquisição de iPhones que vão ser assinados. Então tem toda sorte de produtos dentro dessa classe. O único ponto que eu acho assim, que para mim é uma coisa que o investidor tem que ficar bem de olho, é que o único risco que eu enxergo nesse mercado é que, assim, várias dessas empresas, né, a maior parte dessas empresas são empresas de intermediação. Né? No caso da Alugator, o Alugator Invest, né, que é o braço do grupo ali que alimenta o Alugator, ele faz uma espécie de intermediação, mas para dentro da nossa própria máquina. Né? Ele está financiando um produto que também está dentro do nosso ecossistema. É diferente, por exemplo, de uma plataforma, uma fintech, onde você está financiando uma empresa que não tem nada a ver com a fintech. Né? Isso é muito legal, mas qual que é o risco? Essas empresas, as fintechs que atuam como correspondente bancário, uma das maneiras de monetizar as carteiras, de monetizar a operação delas, é cobrando comissão. Né? Então, vamos supor, a sua empresa pegou 100 mil reais emprestados lá e cobro de você 5 mil desses 100, né, enquanto fintech para fazer essa operação para você. Existem algumas plataformas onde os produtos não são bons. O crédito, por exemplo, que está lá não é bom ou não tem um prêmio, é muito arriscado, é uma operação que deveria ser reprovada ou que o prêmio não está equilibrado. Então, assim, uma coisa que eu acho legal para o investidor que acompanha o canal e tal, olhar, os empreendedores da fintech e a própria fintech, eles investem na própria carteira, né? Porque a gente, por exemplo, a gente que analisa o risco dos nossos clientes e a gente que atesta, né? E a gente investe na nossa própria operação. Nós compramos o iPhone pra caramba. Né? Então, o que a gente está oferecendo, a gente investe. Os empreendedores da Inco, por exemplo. A Inco também é uma empresa que financia empreendimentos imobiliários. Eles também investem
em todas as operações que eles fazem, né? Na Mutual também, sei que o Vitão, o Sanfelice, que são os fundadores da Mutual, eles investem dentro da Mutual, nas operações da Mutual, né? Porque o investidor, muitas vezes, ele pode se deixar levar pelo canto da sereia, que, por exemplo, tá uma operação lá que o rating é F, né? Que é um crédito arriscadíssimo, a chance de ter inadimplência é enorme, só que tá pagando 40% ao ano. Aí o cara olha pro 40% ao ano e pula de cabeça no 40% ao ano. Aí a inadimplência estoura e o investidor, no fim das contas, não ganha esse dinheiro, né? Então, é um ponto de atenção, assim. Com certeza. É aquela questão de risco e retorno, né? Todo investimento a gente tem que considerar qual que é o risco e qual que é o retorno. E se tem alguém te oferecendo um prêmio de risco, ou seja, um retorno muito maior do que, por exemplo, um título público, significa que ele tem um risco bem maior também. Então, você precisa avaliar esse retorno adicional, que é o que a gente chama muitas vezes de spread. Será que esse spread que essa empresa está me pagando justifica o risco que eu estou correndo naquela operação? E aí é natural da gente pensar também que a própria Alugator tem um spread alto quando a gente compara com títulos públicos e tudo mais, e é natural de ser, não tem como ser diferente. Mas pensando nisso, quais são os riscos que o investidor está correndo na hora que ele faz essa operação, né? Que ele investe na Alugator? Tá, legal. Eu sempre gosto de ir ramificando assim, né? Então, qual que é o risco central? Ter algum problema ao longo da operação da assinatura do iPhone e não acontecer o que foi previsto. Como é uma operação pré-fixada, se ela não correr conforme planejado, há um risco aí, né, de o investidor não ser pago, né? Vamos supor que eu estivesse pegando dinheiro emprestado, por exemplo, para investir numa ação, não façam isso, seria arriscadíssimo, mas que eu estivesse pegando dinheiro emprestado para investir numa ação que eu acho que ela vai subir 30% dentro de 6 meses. O que pode fazer com que eu não pague o meu credor? Essa ação subir menos de 30%. Qualquer coisa que aconteça que faça ela subir menos de 30%, é isso. É o risco dessa operação. Então, o que é o nosso caso aqui? Primeiro caso, o risco de vacância, né? O que é risco de vacância? A gente compra o celular, aí o celular não é assinado. O celular fica lá parado. Se ele está parado, ele não está gerando receita. Se ele não está gerando receita, eu não tenho como pagar a taxa de juros que eu acordei com o meu investidor. Então, como que a gente combate isso? A gente só capta para comprar celulares que já foram assinados, né? Então, primeiro o nosso consumidor fecha o contrato da assinatura e aí, a partir do momento que ele fechou o contrato, que a gente emite essa ordem de compra para controlar esse risco. Segundo risco, o risco de default, né? Risco de o celular ter qualquer problema dentro da operação e ele quebrar, ou ele ser roubado, ou parou de funcionar, uma pessoa, por exemplo, entrar de má fé e sumir com o celular. Tudo isso são riscos de uma operação onde o ativo tem que voltar e tem que continuar gerando receita, né? Como que a gente faz isso? Primeiramente, um foco muito grande na prevenção, né? A nossa análise de risco hoje, ela é muito eficiente, né? Hoje a gente tem uma taxa de atraso nas devoluções de 8% e uma taxa de perda de somente 1%, né? O que você pega para comparar, vários grandes bancos têm uma performance inferior a essa com crédito, né, que seria um paralelo ali. Então, a gente consegue ser muito eficiente nisso. E a gente tem também o nosso pool de sinistralidade, né? Parte da receita do que a gente precifica dentro da assinatura sai diretamente do que o usuário pagou para cobrir um pool ali de, cara, deu problema, a gente tira o dinheiro desse pool, né, para cobrir esse celular que foi perdido. E na prática, só fazendo uma analogia assim, não é exatamente isso, porque a CCB não existe FGC cobrindo por trás. Exato. Mas é como se fosse um FGC, né? Porque na hora que você investe seu dinheiro no banco, ou não investe, deposita ali na conta corrente, o depósito à vista, o banco precisa pegar uma parcela desse dinheiro e depositar ali no FGC justamente para, se acontecer algum imprevisto, se algum banco quebrar, enfim, vai ter lá o dinheiro para ressarcir os investidores. E a ideia desse pool é justamente essa, né? Como se fosse um FGC que vocês criaram dentro da empresa. É a gente se protegendo do risco da operação, né? Então, por exemplo, mesmo que eu não estivesse captando dinheiro com um investidor externo para comprar o celular, eu teria esse pool de qualquer forma, né, para proteger o próprio capital que a gente está investindo na compra de celulares. Então, esse seria o segundo ponto. Aí entram o risco de crédito, né, e as suas duas vertentes, que é o risco de crédito da empresa em si,
né? Então, como que a gente combate esse risco? Que é, se o alugator ficar insolvente, o investidor ele é credor da alugator, né? Então, hoje o que a gente faz é usar todos os mecanismos que a gente tem à nossa disposição para separar ao máximo essas duas estruturas. Então, por exemplo, a garantia do celular permite uma certa separação, né? Em algumas operações que a gente faz no institucional ou com grupos de investidores maiores, a gente muitas vezes até faz uma SPE para que todo o crédito fique concentrado em outro CNPJ, né? E isole o risco de insolvência do negócio em si e tire o risco do credor nisso aí. Entendi. Por exemplo. Né? E o último ponto, a inadimplência do usuário. E se o usuário parar de pagar? Né? Aí é muito simples a mesma lógica, né? Prevenção, a gente faz a análise de crédito dos usuários e quando o usuário não é aprovado na análise de crédito, por exemplo, para assinar um iPhone 12 Pro, pagando mensalmente, a gente vai oferecer para ele um produto que fique dentro da capacidade de pagamento desse usuário. Né? Acho que a análise de crédito, a gente faz isso desde que o mundo é mundo, né? Não tem muito segredo aqui. Porque é claro que é algo super trabalhoso, mas que é algo que o investidor está acostumado. E quando o usuário quer assinar um produto que está fora da capacidade de pagamento dele, aí a gente cobra o valor inteiro do contrato à vista e tira o risco de inadimplência, né? Porque o usuário já está me pagando o contrato inteiro, então não tem como ele ficar sem me pagar no meio do contrato e aí volta aquela lógica da nossa capacidade de fazer o produto ir e voltar, que a gente tem bem provado aí pelos nossos números. Legal. E qual que é o investimento mínimo? Hoje é de R$25 mil. Se você gostou desse corte, provavelmente você vai gostar de algum desses outros dois que estão aparecendo aí na tela para você. Então lembra de deixar um comentário falando o que você achou, alguma sugestão de convidado também e deixa seu like. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo corte.